da área. E o sonho acabou. Era uma coisa que eu falei muito para os meus amigos que me acompanham, amigos do meu dia a dia. Eu falava que eu ainda era uma previsão otimista, que o Brasil chegaria às quartas de final. Mas nem isso. Fomos eliminados nas oitavas de final. Repetimos a pior campanha de uma Copa do Mundo desde 90, na época do Sebastião Lazzaroni, quando nós perdemos para a Argentina nas oitavas de final. Pois bem, essa derrota hoje para a Noruega, onde o Brasil falhou em momentos cruciais, o pênalti que perdeu, estava 0-0, gol do Hendrick que perdeu cara a cara com o goleiro, mas eu não culpo ele. Ele é o futuro da nossa seleção e eu sei que ele é menino, é garoto e vai amadurecer. Mas o que me revolta nesse jogo, tá? Eu vou falar depois do ciclo, tá? Do resumo do ciclo da seleção brasileira. Hoje, como eu falei, falhou em erros decisivos e quem vestiu essa camisa aqui não soube entender a importância das 5 estrelas aqui. Quando o Brasil estava sem a bola, foi um adversário completamente passivo, parecia um time pequeno, um time que está participando da primeira Copa. E olha que tem seleções da primeira Copa que fizeram a primeira Copa e foram muito bonitos. Por exemplo, Cabo Verde, que jogou bola até o final e deu um suadeiro danado para a Argentina. E nem isso nós fizemos. Apesar que nos momentos cruciais nós falhamos. E tivemos chances claras de gol. O goleiro deles também teve uma atuação muito boa. Só que aí o time ficou tomando totó o tempo todo. A Noruega ficou completamente à vontade durante o jogo inteiro. Inteiro. Chegou como quis, tocou como quis, e o time completamente passivo, andando em campo. Isso é triste para um time que ostenta 5 estrelas na camisa. E do outro lado tem um jogador que é fora de série. Um cara que a camisa 9 tem perfume de gol, que é o Haaland. Ele só precisou de duas bolas. Duas. Uma pelo alto e uma outra por baixo, onde ele estava livre, leve e solto para ele dominar, bater de esquerda e nos mandar embora. Ainda teve o gol lá do Neymar, mas para mim me soa o gol do 7-1 que nós tivemos há 12 anos atrás. Agora, em relação ao ciclo, o ciclo foi o mais bagunçado da história da seleção brasileira. Muita politicagem, 3 treinadores nesse período, Ramon, Diniz, Dorival, todo mundo esperando pelo Carlo Ancelotti e só foi aparecer nesse último ano de ciclo, como um bombeiro para apagar o incêndio, tanto dentro quanto fora de campo. Mas mesmo assim, ele ainda não teve convicções boas, principalmente na convocação. Convocar um jogador que o período dele já foi e que só teve condição de jogar no terceiro jogo da fase de grupos. Nem entrou no jogo do 16 avos de final contra o Japão, porque ainda demos sorte de definir o jogo ainda no tempo normal. E hoje ele entrou só para bater o pênalti do 2-1 e arrumar confusão antes. Nada mais do que isso. Então, agora o Ancelotti vai ter um ciclo completo, porque o contrato dele está renovado até 2030. E eu espero que, como eu vi em alguns veículos da imprensa, e eu concordo com eles, que o Ancelotti precisa ter paz para trabalhar com essa seleção brasileira que tem que pegar esse projeto todo, jogar no lixo e começar tudo do zero. Acreditar na garotada que apareceu, tá? Que apareceu bem, como um Ryan, um Hendrick, um Danilo Santos, né, no caso, do Botafogo, que é esse Palmeiras. Gabriel Magalhães, que é um zagueiro realmente muito bom. Fez um bom jogo hoje, só falhou
no gol do Haaland, mas para mim foi mais mérito do Haaland do que propriamente do erro do Gabriel. Aí tem os outros jogadores que se machucaram, Estevão, né? Outros que também não foram convocados, não sei porquê, um João Pedro da vida e essas coisas. E que a CBF se organize fora de campo, porque os 3 presidentes últimos, todos foram presos, todos se envolvendo com escândalos. E é o que eu falo e volto a repetir, o Carlo Ancelotti precisa ser mais firme nas convicções e principalmente ter paz para trabalhar. Quanto à Noruega, era uma seleção que eu gostaria de ver mesmo e não está me decepcionando, mas também não é tudo isso. E eu vou seguir uma linha que o meu pai acabou de falar. Ele está acompanhando todos os jogos da Copa e ele me falou uma coisa aqui minutos antes de eu entrar aqui. Não tem uma seleção superior à outra. Porque se você olhar direito os jogos de 2 seleções que eu particularmente achei que iam nadar de braçada dessa Copa do Mundo, tiveram muitas dificuldades nessa fase de oitavas de final. A Argentina se classificou contra o Cabo Verde da maneira que foi. Prorrogação, fazendo 2 gols na prorrogação, um sufoco danado e um alívio daquele. A França, quando jogou contra um time que defensivamente foi muito bem, teve que fazer um gol num gol de pênalti. A Espanha, por enquanto, não mostrou para que veio. Amanhã, jogando contra Portugal, vai ser uma prova de fogo também. Então pode dar qualquer coisa nessa Copa do Mundo ainda. Mas ainda são favoritas. Mas eu acho que não tem uma seleção que pode nadar de braçada nessa competição. Quanto ao Brasil, foi patético esse ciclo de 4 anos. O problema nesse jogo contra a Noruega, os gols que perdemos antes 0-0, aquela coisa toda, não digo que pode botar na conta, mas foi o reflexo da bagunça. Não teve espírito de decisão, foi muito bagunçado, foi patético tudo isso. E agora o que nos resta? 2030, setembro já começa um novo ciclo e vamos ver o que a seleção brasileira vai ser capaz de fazer daqui para frente. Porque se nós estávamos no pior jejum da época com 24 anos empatado com aquele período de 70 até 94, agora ficou pior. Pode botar mais 4 anos na conta e vamos ficar 28 anos sem título mundial. Continuamos ostentando as 5 estrelas no peito, o único pentacampeão do mundo. Só que o Brasil não é mais o país do futebol. Muito longe disso. É o país da politicagem no futebol. Enquanto o pessoal não se organizar, quem viu a seleção brasileira no seu auge ganhando títulos, viu. Quem não viu, não vai ver mais. Esse é o resumo que eu falo da seleção brasileira nesse ciclo de Copa do Mundo, que se encerrou exatamente hoje, dia 5 de julho de 2026, mesmo dia que há 42 anos atrás, uma outra seleção, mas com muito mais categoria, com muito mais vontade, também era eliminada na Espanha, na tragédia do Sarriá, Brasil 2, Itália 3. Aquela seleção de Zico, Sócrates, Júnior, Éder e companhia. Parece que dia 5 de julho para a Copa do Mundo não é um bom dia para a seleção brasileira. E hoje o raio caiu 2 vezes no mesmo lugar. Everson Alves, narrador, o esporte em todas as suas formas.